Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda na qual os grandes temas que acontecem no mundo hoje são discutidos. Nesse Conversas de número 80, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre o Irã. O Irã é um ator geopolítico importante, principalmente no Oriente Médio. É o segundo maior país em extensão da região, uma grande população, batendo ali pau a pau com o Egito e com a Turquia. É um país importante, um grande produtor de petróleo, e que adquiriu um protagonismo muito peculiar e característico, principalmente depois da Revolução Islâmica de 1979. Então, todas as vezes onde entra a discussão sobre o Oriente Médio, né, o pessoal chama hoje do Oeste da Ásia, né, como é chamado hoje, a figura do Irã sempre aparece. Então, é um ator internacional importante, dentro do Oriente Médio também muito importante, no mundo do petróleo também muito importante, no sul global. Então, nós decidimos hoje conversar sobre esse tema, que é o Irã, com vocês. Lembrando para vocês, como sempre, que a nossa ênfase no debate, na nossa discussão, é sempre sobre a dimensão econômica. Nós somos um instituto de economia, um grupo de economistas, e sempre a gente acha que essa é a melhor contribuição que a gente pode dar para o debate. Inclusive, essa toda dimensão geopolítica, né, cultural, etc., uma série de dimensões que são importantíssimas no debate, mas que a gente considera que tem outros professores, outras pessoas que fazem isso, inclusive, na internet de uma forma bastante qualificada. Então, a nossa contribuição era sempre, né, Pradinho, a contribuição econômica. Então, senhores, convido vocês para essa discussão, para essa conversa sobre esse tema, que é um tema fascinante e onde temos a nossa mesa redonda aqui. Professor Luiz Carlos Delorme Prado. Bem-vindo, Prado. Tudo bem? Bem, prazer estar aqui novamente. Estamos aqui no nosso, meu Deus, programa 80. E aí, Baixa? Número 80, hein? Chegamos ao Conversas 80. Diga lá, tudo bem, Baixa? Tudo bem, impressionante, né? É impressionante, né? A gente realmente não acreditava que iríamos tão longe. Numa Mazati, tranquilo, Numa? Um debate hoje interessante sobre um tema interessante, né? Bastante relevante dentro do tabuleiro político mundial, né? Boa noite a todas e todos. Sim, eu acho que vai ser um debate bem interessante hoje, né? Obrigado. Bem, senhores, então vamos trabalhar. Lembrando aos nossos amigos e às nossas amigas que eles podem ouvir esse programa no formato de podcast, né, no canal IE-FRJ. Vocês encontram lá todos os programas do canal do Instituto de Economia, entre eles o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, começando com você, o Irã, esse personagem fascinante, esse país milenar, antiga Pérsia, sem dúvida, um dos temas mais interessantes quando a gente conversa sobre essas questões contemporâneas, né? Sempre aparece o Irã. Então, Pradinho, começa aí, vamos conversando, começar a nossa conversa, começar o nosso bate-papo aqui sobre Irã, com o nosso decano, Luiz Carlos Delorme Prado. Bicalho, quando eu pego um tema como esse, E a até primeira brincar, coisa né, que eu tenho Baixa? que fazer, Será que ele brincou ali naqueles jardins suspensos da Babilônia? Quem é que estava eu brincando não ali? cheguei a Garotinho tanto, ainda, não cheguei a começando a tanto, sua vida, mas, Luiz mas, Carlos assim, Delorme Prado, cara. mas assim que eu pego um tema como esse, a primeira coisa que eu preciso fazer é me controlar para não ir demais ao passado. Porque nós poderíamos fazer aqui programas sucessivos sobre a região e a história desse país, né? Só para lembrar aqui quem está nos ouvindo, quem acompanha, quem conhece alguma coisa sobre história antiga, vai sempre se lembrar dos conflitos entre Atenas, entre Esparta e a Pérsia, né? Com Ciro, que era o Ciro I, o primeiro grande imperador dos Aquemínidas,
Aquemênides, que foi a origem do Império Persa. Então, essa região é uma sucessão de governos que remontam à antiguidade clássica, né? Passando pela invasão, por uma disputa com Bizâncio, portanto, uma luta contra o Império Romano do Oriente, e depois pela invasão islâmica, depois da invasão islâmica, uma sucessão de governos e reinos importantes. Como muitos dos antigos impérios, no século XIX, o Irã entra em decadência, ele não consegue acompanhar as transformações que se deram nos países mais avançados do Ocidente, na Inglaterra, na Alemanha e alguns outros fora da Europa, como Estados Unidos e outros. Então, o século XIX é um século de perda de poder e perda de territórios. Inclusive, muitos territórios do Irã no século XIX vão ser perdidos para o Império Russo ou para os ingleses. Final do século XIX, o Irã vai ser uma região com uma grande onde alguns dos grandes players na economia mundial, como os britânicos, viam como, provavelmente, por uma série de razões, inclusive de alguns levantamentos históricos que existia, que haveria petróleo nessa região. Por essa época, o petróleo começava a aparecer nos Estados Unidos, que era de longe o maior produtor de petróleo. Tinha uma empresa, que era o Standard Oil, que controlava mais de 90% da produção, e o resto do mundo, na verdade, na Europa, era uma empresa anglo-holandesa, mas controlada pelos holandeses, que era a Shell, a grande produtora. Então, no Oriente Médio, se viu como um potencial de explorar essa atividade. E no início do século XX, em 1908, é efetivamente descoberto petróleo no Irã, e a história do século XX vai ser muito influenciada pela, pelo, por essa descoberta, né, para a expansão da produção de petróleo no país, e também pelo fato, inclusive pela posição geográfica, de o Irã estar no centro de disputas geopolíticas muito importantes. No entanto, é importante chamar a atenção que, primeiro, uma coisa óbvia: o Irã, embora seja um país islâmico, não é árabe, vem de tradição persa, né? Isso é absolutamente fundamental entender, da mesma maneira que a Turquia é turca, não é árabe. Eu sei que, para a grande maioria das pessoas, sabem isso, mas muita gente que está nos assistindo pode não saber. Além disso, o Irã ele se diferencia do resto dos países islâmicos pelo fato de ele ser majoritariamente do grupo de xiitas entre os islâmicos. Ele é islâmicos xiitas. Isso se dá desde o século XVI, vai dar algumas das características próprias para o Irã. O Irã passa por um processo de tentativa de modernização nos anos 20 e há uma dinastia que surge dentro desse processo, que é o Reza Shah, e vai tentar fazer uma modernização no país, como no mundo otomano, você tentou fazer também um processo de modernização, né? Um personagem que vai ser muito importante, que é o Atatürk, lá no mundo otomano. No entanto, esse Reza Shah, ou Reza Shah Pahlavi, que ele assume o poder em 1925, ele vai, no final dos anos 30, se aproximar dos alemães. Ele aposta na vitória dos alemães, o que leva à sua invasão pelos
ingleses, americanos por um lado e pelos soviéticos por outro. Isso leva ao seu afastamento, ele vai se refugiar depois na África do Sul, e seu filho, também chamado Reza Pahlavi, né, mas só que é Mohamed, vai ser o novo Shah, né, que vai ocupar essa função. Mas durante um período do pós-guerra, ele não tem efetivamente poder. Ele só vai ter poder depois de um golpe do Estado feito quando um dos primeiros-ministros nacionalistas nos anos 50, onde efetivamente ele assume efetivamente poder e faz uma política. A figura dele é um pouco contraditória, porque efetivamente durante o seu governo há um processo de expansão de escolas, há um processo de industrialização, há um processo de ocidentalização. O Irã é um país, para a região, com nível de alfabetização elevado, com centros culturais importantes, a parte de cultura entre os persas tradicionais sempre foi muito importante, mas no Irã também, com, hoje ainda você encontra figuras não apenas de origem na universidade, mas também na cultura em geral, grandes arquitetos, cineastas, etc., que são de origem iraniana. Então, é uma economia que se diversifica e se industrializa ao longo desse período, mas o faz entrando em conflito com a sociedade mais tradicional do país, inclusive tentando fazer uma reforma agrária e mexendo nas estruturas tradicionais a expressão que eles usam não é o mercado, é lá onde tem os pequenos comerciantes que operam. Agora não recordo exatamente o nome, mas esses pequenos comerciantes tradicionais religiosos que se sentem muito ameaçados pelas mudanças modernizantes do regime. Por outro lado, o regime é profundamente autoritário, pratica do Shah Reza Pahlavi tortura de maneira regular, muito concentrador de renda e pró-Ocidente. Isso vai levar a uma aliança entre os seus adversários, tanto à esquerda quanto os setores nacionalistas tradicionais que vai desembocar na Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica marca um período de grande complicação sob o ponto de vista econômico. Quer dizer, um país que ia bem sob o ponto de vista econômico começa a ser muito afetado pelas condições políticas em decorrência das sanções pós-Revolução Islâmica. Nós vamos discutir alguns desses aspectos aqui, então não é o caso de entrar em grandes detalhes. Só chamar a atenção para vocês que a economia do Irã hoje é mais diversificada do que seus vizinhos da região. Ela é baseada em hidrocarbureto, mas não apenas isso, ela tem uma base agrícola importante, tem um setor de serviços bastante diversificado e tem uma grande base industrial, produzindo automóveis, diversos tipos de máquinas, têxteis e vários produtos, principalmente para consumo doméstico. Por outro lado, ela depende ainda do petróleo, principalmente para as finanças públicas, né? A principal fonte de renda do governo. Mas é uma economia bastante resistente e vejo o governo sendo conservador e com um peso muito grande da religião, há sistematicamente grande ênfase no progresso da ciência e tecnologia e da promoção de cultura. A cultura é um aspecto importante nisso. Além disso, você tem um país com segmentos de empresas públicas e finanças públicas muito significativo.
ele, até em decorrência do histórico de sanções, da ausência de grandes investimentos externos na região, fez com que a parte de empresas controladas pelo Estado fosse muito importante. Ah, É um país com problemas climáticos, com severas secas, com grande variação de preço de alimentos. A pressão inflacionária tem sido historicamente muito elevada, principalmente em decorrência das suas relações externas, mas, de certa maneira, nos últimos anos, a própria mudança geopolítica vem beneficiando o Irã. Ele vem aumentando a sua relação não apenas com a China, mas também com a Rússia. Embora seus principais parceiros, além da China, são os países da região. Então, ele mantém um comércio bastante intenso com outros países da região do Golfo em especial, do qual é a base do seu comércio cotidiano. Mais recentemente, ele vem fazendo o mesmo tipo de movimento que a Rússia tem feito em direção ao Oriente, quer dizer, em direção à China, em direção à Ásia, inclusive participando dos blocos comerciais puxados pela China e procurando se integrar politicamente à Rússia e, recentemente, entrando também nos BRICS, com todas as implicações associadas a isso. Mas é isso para introduzir. Eu acho que o tema é muito extenso. Vamos rodar um pouquinho para que a gente possa debater sobre o Irã contemporâneo. Obrigado, Prado. Bastanzinho, uma região bastante estável e, acima de tudo, uma região na qual está o Irã. O Irã sofre, evidentemente, disso, da instabilidade que é gerada a partir do Ocidente, a partir das grandes potências. Então, um pouco da história do Irã, um pouco para entender o Irã, né, para entender as dificuldades que o país tem, os desafios que o país tem, é um pouco entender esse jogo das grandes potências e essa geração contínua de instabilidade na região, né? Como é o caso, Pradinho lembrou do Mossadegh, né? Mossadegh é um nacionalista que é derrubado, né, assintosamente com o apoio do Ocidente, gerando mais instabilidade. Enfim, Baixazinho, desenvolve, desenvolve o texto, como diz a Não, garotada. pois é, né? Desenrola o texto. Aproveitando o seu gancho, né, e o do Luiz Carlos, né? Acho que é importante chamar atenção para a responsabilidade do Ocidente pela instabilidade, né, do Oriente Médio e, na verdade, pela configuração de poder que hoje existente na região, né? No caso, aqui pensando no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, houve alguns, né, episódios de desestabilização por parte das potências ocidentais de governos moderados, tá, na região, levando mesmo à derrubada desses governos, tá? E no caso do Irã, né, como vocês já salientaram, o tal governo moderado foi o governo do Mohammad Mossadegh, né, que tentou nacionalizar as empresas, nacionalizar empresas petrolíferas, estatizar empresas petrolíferas estrangeiras, tá? O que levou a uma reação, né, particularmente do Reino Unido, né? Winston Churchill, que era mais uma vez primeiro-ministro britânico no começo dos anos 50, busca o apoio dos Estados Unidos, eles elaboram e colocam em prática um plano para depor, né, o, o Mossadegh, né, um plano bem sucedido. E aí o Shah Reza Pahlavi, o filho daquele que havia tido inclinações, né, para o lado dos alemães, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, o filho, na verdade, é um aliado, se torna um aliado
de britânicos e norte-americanos, e ele que era uma figura, então, até o começo dos anos 50, mas uma figura simbólica, né, passa a governar com plenos poderes, tá? Um regime violento, né, brutal, e como isso, pegando a fala do Luiz Carlos, né, gera antagonismos internamente, e isso vai culminar, né, 25, pouco mais de 25 anos depois dele passar a ter plenos poderes, na Revolução Islâmica, a Revolução Iraniana de 1979, e o Irã, né, se torna, então, uma república islâmica. Então, na realidade, pegando essa perspectiva mais longa, né, a ascensão do fundamentalismo islâmico xiita, né, liderado pelo Ayatollah Khomeini, tá, em 79, é o desfecho, tá, de um processo que tem como ponto de partida, né, a desestabilização e derrubada do governo do Mossadegh, o governo moderado do Mossadegh, né, desestabilizado e derrubado por britânicos e norte-americanos. Tá? E essas barberagens, né, cometidas pelo Ocidente, que, novamente, insisto, não são exclusivas do caso iraniano, na verdade perduram, né? Um caso mais recente, né, foi o movimento do Donald Trump, né, de rasgar o acordo que havia sido firmado eh, com o Irã em relação às armas nucleares, tá? E o movimento, né, de sanções, né, violento que foi imposto ao Irã. Na verdade, o Irã já tem sanções há muito tempo, né? Mas, na verdade, houve um aperto disso num período mais dessas sanções num período mais recente. Agora, um aspecto que eu queria chamar a atenção, e é uma discussão que tem sido feita. Bom, Luiz Carlos lembrou do fato, né, da economia iraniana ter uma base industrial considerável, né? E pegando aqui pela da pauta de exportações, dados da UNCTAD, tá? Produtos manufaturados respondiam, e dados do final de 2022, por 30% da pauta de exportações iraniana, tá? O que não é nada desprezível. Agora, por outro lado, né, petróleo, né, respondia por 51%, ou seja, mais da metade da pauta de exportações iraniana. Agora, dados super recentes, né, o Irã agora atingiu, né, o pico, né, nos últimos 6 anos, o valor máximo de exportações de petróleo nos últimos 6 anos. E isso está muito associado a vendas para a China. A China, que é o principal parceiro comercial do Irã. Tá? Então, a mídia ocidental discute, né, justamente essa habilidade do Irã, e que está muito associada pelo papel da China, tá, de conseguir driblar sanções a eles impostas. Mas eu passo adiante, né? Talvez o Numa que vai seguir possa elaborar melhor essa questão das sanções. Obrigado, Bastianzinho. Esse é um tema interessante porque, na verdade, desde a Revolução Islâmica, né, de 1979, o Irã, de uma forma ou de outra, está sempre submetido a sanções, né? E é interessante você ver como é que uma economia reage às sanções, né? A gente está, bom, tendo agora recentemente a experiência da Rússia, do próprio Irã pela enésima vez, quer dizer, as sanções se tornaram um mecanismo, um instrumento de pressão política, né, no campo internacional, que o pessoal usa de uma forma assim, bastante forte hoje, só que o Irã está sob sanção praticamente desde 79, né? Estamos aí, o que, há 40 anos, não é isso? Mais ou menos 40 anos sob sanção. Então, Numa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, né? Porque esse é um tema importante e para a gente ter uma ideia das dificuldades também que os iranianos enfrentam, né? Há 40 anos
com sanções, 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 e como é que você vai criando mecanismo para driblar essas sanções, né? De tal forma que a sua economia consiga desenvolver sob sanções, né? O que não é nada fácil. Pois é. É, bom, quando você colocou que existem sanções econômicas contra o Irã desde a Revolução de 79, é verdade. Porém, acho que a gente tem que qualificar mais isso, dizendo que houve várias fases nas sanções e, inegavelmente, essas sanções, na sua intensidade, no seu efeito sobre a economia iraniana, foram aumentando ao passar do tempo. Tá? A gente olhando o período desde a Revolução, inicialmente, de fato, você vai ter sanções que vão principalmente envolver os setores que, direta ou indiretamente, estariam ligados à produção bélica, tá? Ao complexo militar industrial iraniano, né? Com a ideia de justamente ir, como se diz, diminuindo as capacidades estratégicas do Irã. Bom, como isso se faz na década de 80, ainda no âmbito da Guerra Fria, os efeitos, pelo menos sobre esse complexo militar industrial, não vão ser tão elevados, tá? Porém, a gente observa na década assim, de 80, se a gente pegar a média de crescimento iraniana entre 79 e 91, a gente vai observar que houve um crescimento muito baixo, né, uma média de 0,47% por ano, ou seja, quase uma estagnação econômica nesse período, portanto, da Revolução Industrial até o início da década de 90. Isso é um período também que pega o conflito, a guerra entre o Irã e o Iraque, que obviamente vai ter também efeitos negativos sobre a economia iraniana. Aí, a década de 90 vai ser um pouquinho melhor em termos de ritmo de crescimento econômico. A gente vai estar numa média de crescimento de 1,8% nessa década. E, como muitos países da periferia, né, muitos países não ocidentais, né, você vai ter exportadores de matérias-primas. O Irã vai se beneficiar da alta dos preços internacionais das matérias-primas, em particular do petróleo, na década de 2000 até, na verdade, 2007, e a gente vai observar um período com um crescimento mais alto, né? Desde que aconteceu a Revolução de 79, com um crescimento médio entre 2000 e 2007 de 5,7%. Tá? Aí, esse vai ter uma inflexão, né, muito nítida a partir de 2008, na verdade, por duas circunstâncias que vão influir, né? Uma tem a ver com a queda do preço internacional das matérias-primas e do petróleo, particularmente, que vai acompanhar a crise financeira internacional de 2008, 2009. E outra, mais específica, o caso do Irã, vai ser o que a gente poderia qualificar de primeira fase das sanções de ordem financeira que vão ser direcionadas para o Irã e que começa em 2006. Tá? Aí, para contextualizar e para mostrar o quanto há, vamos dizer, uma quebra de tendência em relação ao período anterior, os Estados Unidos, depois dos ataques contra as Torres Gêmeas e o Pentágono em 2001, vão, no âmbito da guerra ao terror, utilizar esse argumento
para arquitetar e implementar sanções contra países considerados como financiadores do terrorismo. E, nesse sentido, vai surgir o que um dos nossos colegas do Instituto de Economia, o professor Hernani Torres, chama de bomba dólar. Essa bomba dólar, ela vai, nessa primeira fase de sanções contra o Irã, se expressar através de uma paralisação progressiva da capacidade de atuação das instituições financeiras iranianas. Isso significa que, na verdade, entre 2006 e 2012, progressivamente, os bancos iranianos, bancos privados e públicos iranianos, não vão ter mais a capacidade de realizar operações comerciais, operações financeiras envolvendo o dólar, envolvendo países parceiros dos Estados Unidos. Obviamente, os próprios Estados Unidos, mas também países parceiros. E o próprio Banco Central iraniano vai ser também desconectado desse sistema, assim, do sistema financeiro internacional em 2012. Isso marca uma etapa, né? Nesse período, além disso, os Estados Unidos vão progressivamente convencer seus principais parceiros ocidentais, particularmente os países europeus, né, mas também o Japão, a ir diminuindo suas relações comerciais produtivas com o Irã. Tá? Aí, como foi colocado pelos camaradas Luiz Carlos e Eduardo, por exemplo, a indústria iraniana, que conta com um setor automobilístico que era considerado desculpa, um dos mais dinâmicos, né, da Ásia. Esse setor automobilístico depende muito de joint venture, de acordos, né, tecnológicos e comerciais com montadoras europeias, em particular. Então, progressivamente, as pressões americanas vão levar a um estreitamento, enfim, uma diminuição dessas relações. Da mesma forma, você vai ter uma progressiva diminuição significativa do comércio de bens intermediários, de bens de capital, ou seja, de máquinas, de equipamentos, né, com o Irã, e isso vai afetar absolutamente todos os setores, né? A gente vai observar entre 2008 e 2019 uma taxa de crescimento médio do PIB que vai cair para 1,2%, ou seja, uma situação de quase estagnação do PIB iraniano, tá? E, nesse sentido, é interessante observar que empresas europeias ou japonesas que tentaram driblar, né, essas sanções, né, enfrentaram, às vezes, em alguns casos, processos milionários nos Estados Unidos. Então, na verdade, a forma de pressionar que usaram os americanos é de dizer que caso uma empresa ou uma filial de uma empresa, de um país parceiro, utilizasse canais, vamos dizer, indiretos, né, para manter suas relações comerciais, financeiras com o Irã, haveria medidas de retorção dos Estados Unidos e muitas, bom, tanto do ponto de vista judiciário, quanto também em termos de fechar o acesso ao mercado americano. Então, isso, na verdade, convenceu muitos atores, muitas
empresas a abandonar suas relações com o Irã. A pressão foi tal que o Irã, em 2014, aceitou colocar uma série de limites, no seu programa nuclear, aceitou também que a Agência Internacional Atômica proceda de novo a inspeções no Irã para ver se haveria a possibilidade de uso militar das pesquisas relacionadas à área nuclear. E parecia, né, que o caminho de uma certa normalização estaria sendo retomado, porque, bom, por exemplo, as empresas europeias, japonesas em particular, voltaram para o Irã, voltaram a ter relações com o Irã, voltaram a atuar na economia iraniana, só que houve, aí a gente entra na segunda fase dessas sanções financeiras que marcam as 2 últimas décadas. Houve, em 7 de agosto de 2018, a segunda leva de sanção, e os Estados Unidos, na época, na presidência do Donald Trump, decidiram suspender o acordo que tinha sido assinado em 2015, e não somente retomaram as sanções presentes anteriormente, como aprofundaram essas sanções. Dessa vez, com a ideia de impossibilitar ao Irã o manejo, de qualquer forma que seja, do dólar. Tá? Ou seja, cortando o acesso, todas as vias possíveis de acesso ao dólar. E, aliás, a primeira vez que você vai ter o uso, um país do porte do Irã, da exclusão do Sistema Internacional de Informação de Pagamentos, que é constituída pelo SWIFT, o sistema SWIFT. Algo que, aliás, mais recentemente, vai ser usado também com uma sequência de sanções parecida, né, com as que foram direcionadas ao Irã para a Rússia. Tá? E essas sanções, bom, depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso, tiveram um efeito, essa segunda essa segunda fase de sanção depois de 2018, teve um efeito absolutamente devastador sobre a economia iraniana. Tá? Para ter uma ideia, a produção de petróleo iraniana quase caiu pela metade entre 2018 e 2020. Obviamente, teve um efeito da pandemia sobre os dados de 2020, mas mesmo 2019 já tinha caído de 40%. Né? O mais impressionante foi o impacto sobre as exportações internacionais, as exportações de petróleo do Irã. Tá? Se a gente pega estimativas sobre essa questão, a gente observa que as exportações de petróleo do Irã caíram de um nível que era de 2,3 milhões de baris por dia, ainda no início ainda em 2008, referente a 2017, para um nível de 0,3 milhões de baris por dia em 2020. Tá? Houve um impacto da pandemia? Houve, mas a queda já tinha sido para 0,8, ou seja, uma queda, uma divisão quase por 3 das exportações entre 2018 e 2019. Então, o impacto inicial dessas sanções foi absolutamente terrível. Tá? Da mesma forma, a gente observa que houve entre o início de 2018 e o final de 2018 uma divisão por 5, uma desvalorização de mais de 5 vezes do valor do real, da moeda iraniana. Da mesma forma, a gente observa que em 2019, ou seja,
antes, né, do 2020, dos efeitos, obviamente, da pandemia, em 2019, o PIB iraniano recuou de quase 4%, sendo que ele tinha crescido de quase 4% no ano anterior. Então, a gente vê que essas sanções tiveram um efeito imediato. Aí, como a gente vai explorar provavelmente mais ao longo do debate, o que acontece é que, depois desse choque inicial, em particular, como já foi colocado, em função de, vamos dizer, rearranjos geopolíticos, o Irã vai conseguir mitigar, em parte, né, os efeitos dessas sanções, usando outros canais comerciais, tanto para importação e exportação de bens manufaturados. Bom, no caso das importações, o elemento mais importante, talvez, era o caso das peças, componentes, máquinas, equipamentos ligados à própria exploração de petróleo, e também, obviamente, aos outros setores manufatureiros, né? E no caso das exportações, como já foi colocado, houve um redirecionamento dessas exportações. Tá? É interessante observar que, inicialmente, as exportações, antes das sanções, em 2017, a China já era um destino importante de exportações, mas não representava mais de um terço, né, do volume de exportações. A Índia, o Japão sendo depois os principais compradores. Já, se a gente pega os dados, as estimativas do ano passado, a China comprou 90% do petróleo de origem iraniana. Tá? E aí, no caso da China, só para encerrar, é interessante que não são as grandes companhias públicas chinesas de atuação internacional que compraram esse petróleo. Na verdade, são companhias pequenas que só atuam, na verdade, na parte de refino destinado ao mercado interno chinês, que compram esse petróleo iraniano. Por quê? Porque as companhias internacionais chinesas não querem se expor a eventuais sanções em outros mercados. Tá? E, na verdade, quando a gente olha também a estrutura de comércio bilateral entre a China e, e o Irã, a gente vai ver que muitas empresas vão utilizar subterfúgios, ou seja, vão utilizar empresas que legalmente não têm uma ligação, pelo menos aparente, direta com elas. Empresas multinacionais não vão querer ser vinculadas a atividades comerciais desempenhadas com o Irã. E a mesma coisa está acontecendo atualmente com a Rússia, tá? Porque, obviamente, empresas multinacionais chinesas não querem se expor a eventuais sanções dos Estados Unidos, que poderiam ainda por cima se estender a outros mercados, por conta das pressões americanas. Tá? Então, essas breves colocações vão ser provavelmente aprofundadas ao longo do debate. Pradinho. Eu queria fazer algumas observações. Essa característica do Irã de ser uma economia muito sancionada faz com que a taxa de câmbio seja muito desvalorizada no Irã. Qual é o significado disso? Qual é a implicação disso? Quando você compara o tamanho da economia iraniana, a taxa de câmbio de mercado, dá um PIB de mais ou menos 600, 470, 500 bilhões de dólares. Quando você coloca essa mesma economia com paridade de poder de compra, né, que você ajusta os preços internacionais aos preços domésticos, tentando minimizar o efeito cambial, o resultado é que a economia iraniana ela é estimada em 1,5 trilhões de dólares. Ou seja, é uma economia muito grande. Como diz o Numa, ela é comparável à economia das outras grandes, da Arábia Saudita, que é um pouco maior, mas é muito menos diversificada que a economia iraniana, e a da Turquia. Então, eu fiz até um levantamento, uma comparação, pegando alguns dados aqui,
da economia iraniana com a economia israelense, até porque, como tem tantos conflitos vinculados a isso, é interessante analisar. Em paridade de poder de compra, a economia iraniana é bem maior do que a economia israelense. Mas, em termos de renda per capita, a economia israelense, que é muito. A população de Israel é muito menor do que a população do Irã, que aqui nós já colocamos, é aproximadamente o tamanho da população Do Egito. da Alemanha. Uma curiosidade é que o Irã é um país de elevado gasto em educação, que é uma percentagem, por exemplo, maior do PIB do que o próprio Estado de Israel. Aliás, quando eu peguei o dado, eu fiquei muito impressionado, é um volume substancial o gasto de educação que é feito no caso do Irã. A outra característica também, é claro, ele tem um gasto de defesa bastante grande. Agora, o Irã é um país de dívida externa baixa, provavelmente porque ele não consegue se endividar com o resto do mundo. Resultado, ele tem um déficit de transações correntes, ele tem um superávit dentro disso, ele tem um grande superávit na balança comercial. Se você compara, por exemplo, com Israel, é um país deficitário sob esse ponto de vista, quer dizer, depende principalmente também da entrada de conta de capital, etc. Outra coisa interessante para a gente acompanhar uma economia como a do Irã, quando a gente pega a imprensa em geral, é muito fácil polarizar um país ditadura, um país democracia, sem analisar um pouco as características que funcionam essa sociedade. O Irã é um país controlado pelos clérigos, quanto a isso não há a menor dúvida, né? Você tem um sistema constitucional bastante particular, é um sistema constitucional onde você tem ele é unitário, você tem uma casa legislativa, tem disputas partidárias, mas ele é supervisionado por um corpo de clérigos e vai ser muito influenciado pela doutrina do Khomeini, na ideia de que a liderança política deveria ser orientada por um homem ou um grupo de clérigos que fosse inspirados divinamente ou subordinado à tradição jurídica islâmica. Então, essa influência religiosa, ela está fora da estrutura partidária, mas, obviamente, estabelece os limites do que as disputas partidárias podem fazer. Mas é uma sociedade que tem uma sociedade, mas é um país que tem uma sociedade civil muito forte. Tem manifestações, tem disputas partidárias importantes, e a grande questão que se coloca é a dificuldade desse segmento mais moderno, centrado nas cidades, de reduzir a influência dos clérigos no conjunto da sociedade iraniana. Mas é interessante, se você entrar, por exemplo, na internet e procurar ver, tem muitos vídeos da vida cotidiana em Teherã, em Israel, das grandes cidades iranianas. E vocês vão ver que nas grandes cidades a maneira de se vestir é muito ocidentalizada, não parece, e é um país substancialmente moderno sob muitos aspectos que se coloca. Então, é uma sociedade contraditória, que tem aspectos tradicionais e muito modernos. O que faz esse país tão complexo, interessante, que se analisa. Então, de certa maneira, o Irã, pós-Revolução Islâmica, ele procura a sua estratégia de desenvolvimento, ele procura o seu espaço de crescimento. E a aproximação, mais uma vez, com a China e com a Rússia parece ser
é visto o Irã como a grande alternativa para a situação dele. Inclusive, essas características chamam atenção por que o Irã é tão. Embora ele apoie claramente os grupos de resistência na guerra no Oriente Médio, na guerra de Israel, da invasão, né? Nem guerra, na invasão de Israel na faixa de Gaza, claramente não é interesse do país se envolver num conflito muito grande, porque, de certa maneira, ele vem dando sinais de crescimento e recuperação de um período muito difícil, como o Numa chamou a atenção, depois de 2018, com a entrada do Trump. De certa maneira, a preocupação do Irã é criar as condições políticas para, independente do que ocorra nos Estados Unidos ou no Ocidente, ele continue a ter uma trajetória de continuidade de recuperação. Então, não é um país simples, é uma sociedade complexa. Claramente, ela procura se desenvolver, crescer, tem capacidade intelectual para aumentar seus conhecimentos, investimento em cultura, mas está amarrada também pelo controle religioso que, de certa maneira, evita que muitos desses aspectos mais modernizantes daquela sociedade efetivamente apareçam. Mas é interessante, eu fui dar uma olhada na Constituição iraniana, e a Constituição iraniana, embora tenha esses aspectos religiosos, tem algumas ênfases muito interessantes, a questão de defender a liberdade de expressão, claro, a liberdade de expressão dentro dos limites que eles colocam com referência a isso, uma série de garantias de direitos humanos e uma grande ênfase também o direito à educação como um dos elementos básicos daquela sociedade e a cultura. Então, essa complexidade eu acho importante chamar a atenção para quem quer entender o papel do Irã no mundo atual. No mundo da Guerra Fria era fácil de entender, você colocava os países ou o Ocidente, Estados Unidos, ou União Soviética ou China. A questão do Irã é mais complexa. Ele é uma economia capitalista, não tem, como pelas razões que o Numa falou, não é controlada por grandes empresas, tem um número muito grande de empresas locais, tem uma vida empresarial intensa, e a classe média passa por dificuldades, ela que é mais afetada na questão das sanções, e tem também uma massa muito grande de trabalhadores urbanos e também no setor rural. Então, de certa maneira, ela busca um espaço intermediário, inclusive dentro do mundo contemporâneo. Se ela se aproxima hoje da China e da Rússia, é menos por vontade e muito mais por ausência de alternativas. Quer dizer, aquilo que restou para ela na circunstância contemporânea. Então, a impressão que me dá é que, se essa aproximação com esse segmento for realmente continuar dando os frutos que estão dando até agora, o cenário é de um razoável crescimento nos próximos anos da economia iraniana, aumentando a complexidade industrial. Claro que o eventual conflito que envolve Estados Unidos, Israel, etc., pode interromper isso daí. Mas a impressão que me dá é que os instrumentos de sanção que o Ocidente fez no passado meio se esgotaram. Tudo que eles podiam fazer. Eu li um material muito interessante de uma pesquisa que foi feita no Irã, onde um pesquisador perguntou o que você acha sobre as sanções para uma jovem na cidade. Disse, desde que eu nasci tem sanções, então eu não sei dizer, eu não conheço um mundo antes das sanções. Então, de certa maneira, as sanções viraram a forma de se viver no Irã.
o que eles buscam, de certa maneira, é como, apesar disso, sobreviver e manter a sua estratégia de desenvolvimento. Eles têm planos quinquenais, o papel do Estado é razoável ainda naquela sociedade, eles têm programas de bem-estar social, limitados em função da sua renda per capita, tem uma política de educação razoável, uma expectativa de vida das mais elevadas do Oriente Médio, são quase 74 anos. Quer dizer, é bem significativa para a região. Numa Mazati, Sim, algumas colocações, tanto em relação aos comentários que fez o Luiz Carlos agora, quanto aprofundando um pouco mais a questão das sanções, né? Bom, enfim, tratar do tema das sanções econômicas, se a gente quiser estudar o caso iraniano, é meio que uma obrigação, tá? Porque o impacto assim, é muito significativo. O que é interessante observar é que o processo de diversificação produtiva da economia iraniana, que tinha sido, na verdade, começado ainda, que como, aliás, em muitos países da periferia que tentaram entrar nesse processo de industrialização e de catch-up, de convergência com as economias centrais, ele começou depois da Segunda Guerra Mundial, você teve clássico método de substituição de importações, começando produzindo os bens de consumo menos sofisticado, caminhando para a indústria de base, indústria siderúrgica, e aí depois chegando aos bens de consumo duráveis, automóveis, produtos de linha branca, e aos bens de capital, máquinas, equipamentos. Bom, particularmente no caso do Irã, ligados à exploração petrolífera. Bom, então esse processo, na verdade, quando acontece a Revolução em 79, ele, na verdade, é já relativamente avançado. E, nesse sentido, eu teceria uma certa... Assim, faria uma comparação entre o que aconteceu nesse período no Irã e o que aconteceu no Brasil. A gente olha as trajetórias iranianas e brasileiras, são bastante parecidas nesse período que vai, vamos dizer, do pós-guerra até o final da década de 70. A grande questão é de saber justamente o que acontece depois de 79. Se a gente for olhar em termos de diversificação produtiva, um pouco como ela, infelizmente, observado no caso do Brasil, não houve grandes avanços no Irã desde 79. A gente podia até dizer que há uma estagnação e vai haver certas perdas progressivas. Bom, a diferença, e aí o impacto provavelmente das sanções vai se dar muito nisso, é que a abertura que a gente observa em muitos países, por exemplo, na América Latina, na década de 90, ela acontece de certa forma no Irã, mas acaba sendo meio podada, meio bloqueada por conta das sanções. Então, você ainda vai ter um conteúdo nacional na produção industrial iraniana relativamente elevado, porque, por conta das sanções, o grau de integração do Irã nas cadeias globais de valor vai ser bastante baixo. Tá? E, na verdade, o que a gente observa no caso do Irã é uma economia que vai se adaptando no sentido de desenvolver uma capacidade produtiva meio autárquica, tá? Ou seja, meio fechada, né? Em si, até por conta da possibilidade sempre de ter novas sanções. Bom, a gente viu o que aconteceu entre 2006 e 2015, mas, por exemplo, imaginamos em 2015, depois do novo acordo nuclear, poderia-se imaginar que uma normalização das relações, a economia iraniana poderia voltar
a se integrar mais produtivamente com o resto do mundo. Só que a gente viu que unilateralmente, em função de critérios que tem muito a ver com, na verdade, questão de política interna, os Estados Unidos decidiram, em agosto de 2018, dobrar a aposta, voltar às sanções e ainda por cima dobrar a aposta dessas sanções, quase que excluindo totalmente o Irã das transações internacionais realizadas em dólar. Então, isso é algo que dificulta sempre a possibilidade de imaginar, né, uma diversificação maior, até do ponto de vista tecnológico, da economia iraniana, porque não tem os recursos internos para justamente ir, vamos dizer, introduzir progresso técnico, inovações, etc. Precisaria importar essas tecnologias, o problema é que ninguém quer vender essas tecnologias para eles. Tá? Esse é um primeiro problema. Então, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, de fato, essa proteção comercial, esse caráter autárquico da economia iraniana, de fato, permitiu preservar setores que muitos outros países quase que desapareceram ou foram muito atingidos pela concorrência asiática, em particular chinesa. Tá? Então, no Irã, você ainda tem uma indústria têxtil, você tem ainda uma indústria de calçados, tá? Autóctona, porque justamente tem essa economia meio fechada do Irã. Então, nesse sentido, o Irã é interessante pensar um pouco como as economias desenvolvimentistas latino-americanas antes dos processos de abertura. Tá? Ou seja, um país... Só que essa economia meio fechada não vem de uma decisão do próprio Irã de bloquear ou de ter uma política comercial protecionista em relação aos outros países, mas, na verdade, é um protecionismo imposto de fora. É uma inversão, na verdade, da lógica em relação ao período desenvolvimentista. Tá? Quanto ao futuro da economia iraniana, isso é muito difícil fazer previsões. O que a gente pode dizer é que houve, depois do choque inicial de 2018, 2019, onde, como falei, bom, 2019 teve uma queda de mais de quase 4% do PIB iraniano, houve uma retomada da economia, mesmo na pandemia, em 2020, tem um crescimento de pouco mais de 3%, 2021, 4,7%, e o ano passado, 4,7%. Então, há uma recomposição do crescimento, só que a questão que sempre vai se colocar no caso do Irã é a capacidade de, vamos dizer, retomar um caminho meio estável, uma trajetória meio estável de crescimento econômico. Tá? Então, você tem, de fato, esforços até para compensar a crescente contestação política interna em relação à questão de costumes, a questão ligadas ao fundamentalismo religioso. Né? Então, teve um aumento do gasto público, houve um reforço de determinados sistemas de transferência, então explica isso explica como você consegue mesmo dentro desse caráter isolado da economia iraniana, você consegue ainda ter crescimento. O problema no futuro ele vai ser duplo, na verdade. E uma questão a dificuldade de diversificação comercial, tá? Porque o Eduardo colocou esse dado de exportação da parcela dos produtos exportados, dos bens manufaturados, mas quando a gente olha em detalhe, na verdade, plástico ou seja, derivados enfim, produto da petroquímica que são exportados, né? E alguns metais transformados. Mas a gente não tem bem de consumo durável, a gente não tem
menos ainda a bem de capital, não entra. Ou seja, mesmo essa pauta, a parcela das exportações constituída pelos bens manufaturados e, na verdade, muito pouco sofisticado. E lá, de novo, o Irã não tem como competir com a China. Quem vai comprar um produto iraniano? Quem vai comprar um carro iraniano? Mesmo países que estariam, vamos dizer, numa situação de atrito geopolítico ou de antagonismo geopolítico com os Estados Unidos, não vão comprar da China. Tá? E o mesmo vale, na verdade, para todos os bens manufaturados. Da mesma forma, é interessante observar, bom, isso são elementos que surgiram bem recentemente, né? Que em março desse ano, de 2024, os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, iniciou uma investigação contra, ao mesmo tempo, essas pequenas, vamos dizer, companhias petrolíferas chinesas voltadas para o mercado interno. Na verdade, tentando mostrar que essas companhias não necessariamente são tão autônomas, independentes do que aparentemente poderiam parecer, né? Ou seja, tentando, na verdade, ligar elas às grandes companhias internacionais chinesas, né? E, do outro lado, já tem uma série de sanções que já foram tomadas contra empresas chinesas cujas subsidiárias, por mais que a sua participação seja diluída nelas, mantiveram comércio com o Irã. Então, a gente vê que, mesmo nisso, há uma certa dificuldade para o Irã. É interessante ver também que a Rússia foi mais eficiente na montagem de um sistema alternativo de transporte para seu petróleo, para as exportações na direção da China. Bom, já se beneficia da existência de oleoduto, também de gasoduto para o gás, o que não pode ter, o que não tem o Irã, pelo menos por enquanto. Então, a gente vê que a posição do Irã ela não é tão confortável. E a ideia de uma parceria geopolítica entre Irã, Rússia e China não parece, pelo menos por enquanto, ter se traduzido em termos econômicos por ligação entre esses países. Tá? Porque, por exemplo, a gente poderia imaginar que o Irã, que tem enfrentado um problema de bem de capital na indústria petrolífera, enfim, na produção petrolífera, peças, componentes, etc., mais sofisticados, poderia importar essas peças e equipamentos da Rússia, mas até então não tem acontecido isso. Tá? Então vamos ver, tem muitas coisas em aberto, mas eu acho que a gente pode dizer que a dinâmica de crescimento que parece ser retomada no Irã tem mais a ver, na verdade, com políticas de estímulo à demanda efetiva do Estado iraniano, até para não deixar a situação política interna sair do controle, do que, na verdade, por um sucesso de uma política industrial, comercial, do ponto de vista internacional. Tá? Valeu, Numa. Pradinho, você queria fazer um comentário? Queria sim. Eu concordo com o Numa no sentido de que o Irã tem uma posição menos confortável, certamente, até porque a economia é muito menos desenvolvida do que a Rússia, por exemplo. Agora, eu queria chamar a atenção quando a gente compara por outra economia também muito sancionada quanto Cuba. Cuba, por exemplo, nunca conseguiu diversificar a sua economia. Seu padrão de vida fica muito dependente da eventual melhoria das suas contas externas. Isso a gente já discutiu em outra oportunidade aqui. O Irã, até por ser um país muito maior em termos territorial, uma população muito maior, ele tem uma capacidade de crescimento endógeno que é muito diferente de um país de pequena dimensão. Então, embora eu concordo numa que o peso da política macroeconômica interna de estímulo seja importante no caso do Irã, isso efetivamente importa, porque o Irã não teve o avanço do neoliberalismo, até porque não tinha margem para isso. Então, realmente, ele explora esse tipo de situação. Mas como eu acho que as disputas geopolíticas, no que se refere à questão econômica, vão se acelerar muito nos próximos anos, inclusive com o crescimento das sanções contra a China e com a continuidade, independente do resultado,
com as sanções com referência à Rússia, esse potencial de crescimento, até porque o Irã é um país não apenas continental, mas nós temos que chamar atenção para a influência cultural do Irã. O persa, a língua, né? Hoje a língua falada no Irã é o Farsi, que é o persa moderno. Mas línguas de influência da Pérsia, elas são faladas, por exemplo, na Azerbaijão, que fazia parte do Irã no século XIX, e vão até o Afeganistão, né? Uma das principais línguas do Afeganistão é persa também. A presença da influência cultural da tradição persa num mundo em que a questão cultural vem aumentando de importância, também projeta um espaço de colaboração muito grande. Então, no meio dessa situação difícil, eu vejo que o Irã tem um potencial de expansão. E é uma sociedade curiosa de se ver. Eu acho que ele terá um desafio grande de também fazer uma revolução cultural internamente. A questão, se por um lado os clérigos são nacionalistas e têm preocupações sociais, eu chamei a atenção só para pegar alguns itens que são garantidos no artigo 3 da Constituição iraniana. Educação livre, o fortalecimento e avanço do conhecimento científico, eliminação do imperialismo, da influência estrangeira, eliminação do despotismo, da autocracia, do monopólio, garantia de liberdades políticas e sociais dentro da lei, combate a todas as formas indesejáveis de discriminação. Claro que, no caso deles, há discriminação, sim, no caso de orientação sexual, algumas coisas do gênero, mas chamando a atenção que é uma sociedade curiosa, uma sociedade interessante. Então, terá grandes desafios. E para o leitor que está nos vendo, vale a pena acompanhar com informações diversificadas os rumos desse país. É uma região que já foi dominada por mongóis, já foi dominada, ou teve relações com o mundo otomano, já muitas coisas ocorreram, e tal como a Rússia, eu não consigo vislumbrar razões que impeçam uma sociedade tão complexa e rica como essa de superar seus desafios e construir um futuro melhor. Então, eu vejo, de certa maneira, com as mesmas preocupações, mas eu vejo com certo otimismo a sociedade também desse país, embora chame atenção, não dá, independente do nosso olhar positivo, de deixar de apontar comportamentos que têm a ver com a questão islâmica, mas que são profundamente reprováveis, que ainda são mantidos numa sociedade como aquela. É isso daí, Bicalho, é o que eu tinha a falar sobre o Irã. Falou. Mas, Numa, você queria fazer um último comentário? Sim, um último comentário só para fechar é que só para reforçar que a diversificação produtiva no Irã não é algo que foi realizado só no período da pós-revolução, que havia já essa tendência, já era um estado desenvolvimentista em certos aspectos, em outros menos, né? E que, de fato, as sanções, de uma certa forma, a partir de 79, forçaram o Irã a ao revés, assim, ao contrário de muitos outros países da periferia, muitos outros países emergentes, a praticar de uma forma meio anacrônica uma política de substituição de importações, simplesmente porque muitas das importações não eram proibidas pelo próprio Irã, mas lhe eram negadas pelos países fornecedores, tá? E eu acho que assim essa característica autárquica do Irã, da economia iraniana, tem que ser frisada. E a melhor, talvez, ilustração disso seja oferecida pela indústria automobilística, tá? O Irã passou de uma produção de 150 mil veículos em 1978, na véspera no ano anterior à Revolução, para uma produção que atingiu seu pico no início da década de 2010, 2011, se não me engano, com 1,6 milhões de veículos, mas, por exemplo,
já caiu para menos de 1 milhão ano retrasado, em 2022. Tá? Então, a gente vê que, mesmo essa resiliência da economia iraniana vai ter, enfrenta limites e o risco que já é observado, e o distanciamento cada vez maior da economia, da produção iraniana em relação aos padrões tecnológicos internacionais. E a China, que poderia, obviamente, substituir os países ocidentais no fornecimento dessa tecnologia através da exportação de bens de bens de capital, de máquinas e equipamentos, a China fica meio receosa por conta das eventuais sanções que poderiam ser, Meu da ponto é que qual isso suas empresas tende a poderiam ser mudar alvo. isso tende a mudar no futuro. É só isso que eu falei, tá? Isso, Meu ponto é que você tem mais a tendência vai numa direção do maior papel da China. Mas temos que aguardar. Eu acho que é isso. E pelo menos, eu acho que aqui a gente já falou um bocado sobre. Senhores, É, satisfeitos? sim. Bom, eu acho que a gente pode, ir encerrando o programa por aqui, eu acho que a gente conseguiu, acho que nessa nossa conversa, né, trazer um pouco essa experiência, que eu acho que é uma experiência muito interessante, porque no caso do Irã, o que se trata é justamente de toda a discussão sobre o desenvolvimento econômico em uma economia sob sanções, né? Uma economia que está continuamente em sanções, sob sanções. E isso, claro, que cria desafios, cria restrições, cria dificuldades, né, que não são fáceis, né? E eu acho que o Irã, além de ele ser um ator geopolítico importante, e eu acho que isso a gente tem assim bastante discussões sobre isso, né? Mas a gente não tem, eu acho, que essa discussão mais sobre a dimensão econômica do desafio iraniano, né? Ou do papel do Irã, etc, etc. Então, acho que hoje a gente procurou um pouco preencher essa lacuna, né? Trazendo para os nossos amigos e para nossas amigas justamente essa dimensão que eu acho bastante interessante da discussão sobre o Irã, né? Sobre o Oriente Médio e, em particular, o Oriente Médio sobre o Irã, que é essa dimensão das dificuldades, né, dos desafios, de quanto que é complicado, e isso acaba definindo uma dinâmica de evolução futura de uma economia que está sob sanções, como o Numa chamou a atenção, né, e variando ao longo do tempo, né, intensidades e o que você consegue avançar e recuar, e que agora parece que vai ter mais uma rodada, né, mais forte ainda de sanções. Então, o que a gente está discutindo aqui não é se fosse o fim das sanções, a gente não estava aqui discutindo, né? O que acontece é que se desenha no horizonte, muito pelo contrário, é um acirramento dessas sanções e, portanto, um acirramento das pressões sobre a economia iraniana, com todas as implicações e consequências que isso tem, né? Para o Estado iraniano, para o Estado iraniano, para a inserção internacional do Irã, enfim, tudo isso. Então, muito obrigado aos nossos três parceiros aqui, Eduardo Bachan, Numa Mazati, o nosso grande decano, Luiz Carlos Delorme Prado, e a gente agradecer também aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanharam a gente aqui nessa discussão, nessa conversa. A gente espera sinceramente que essa conversa ela tenha sido útil, né, para vocês todos e todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue, meus amigos, minhas amigas, se cuidem todos vocês e vamos em frente. Vida que segue.